Salve rapaziada, tudo certo? Vamos dar continuidade aí no desenvolvimento do nosso portfólio. E só uma coisinha, né? Eu tô usando o headset agora, porque meu microfone acabou de dar pau. Então eu vou ter que usar esse microfone aqui, pelo menos nesse vídeo, mas muito provavelmente nos próximos vídeos aí também. Não é da melhor qualidade, mas acho que dá pra entender o que que eu tô falando, pelo menos. Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer essa sessão aqui, que eu vou chamar de segunda divisão do site, né? A primeira foi essa daqui, usando o mesmo background, e agora a gente vai fazer essas duas também usando o mesmo background. Então vamos dar aquela analisada aqui no conteúdo para ver como que a gente vai organizar lá no HTML. Bom, primeiro a gente vai ter uma div, né, que vai ter essa parte aqui do background, que vai ser parecido aqui com a seção de cima. Já vou colocar o mesmo ID aqui também, só que nesse caso vai ser Projects e About Section e o background, né? Depois a gente vai ter duas seções, já vou aproveitar para criar aqui também. Aí na seção de cima a gente vai ter o H2, depois um container que eu vou aproveitar para usar esse container pequeno aqui também. Por mais que essa largura aqui vai ocupar bem menos do container, a gente ainda assim vai manter ele centralizado, mas pode ser qualquer um, né? Eu vou usar o menor porque ele ocupa menos espaço mesmo. Então, dentro aqui da primeira seção, a gente vai ter o H2, depois vai ter uma div que vai ser o container 960, né? Depois a gente vai ter mais duas divs, que vão ser os projects cards. Então, eu já vou criar ele aqui também. Já vou dar o mesmo nome aqui. E dentro de cada um, eu vou ter um H3, um P. Aqui, não sei se eu coloco uma div, acho que não tem necessidade. E depois duas divs nesse. Então, é um H3, depois um parágrafo. E aqui, eu vou colocar uma div aqui também para ficar mais fácil de entender, né? Mas o parágrafo daria para colocar um span, por exemplo, né? Que aí o span ele tem o display inline, aí já ficaria um do lado do outro. Mas como eu quero organizar aqui para ele ocupar o de fora a fora, então eu já vou colocar numa div para a gente usar o flex e depois mais duas divs que vai ter uma imagem e um texto. Na verdade vai ser um link com uma imagem e um texto dentro, né? Então depois dessa div vai ter uma outra div com um A e dentro do A vai ter uma imagem e um texto. E aqui eu vou copiar só na div da esquerda, porque na direita não, só tem o visitar o repositório, né? Não tem o link do projeto. No card da direita, eu vou tirar aqui um parágrafo, porque só foi usado duas tecnologias. E a parte da estrutura é só isso. Agora a gente vai começar a estilizar. Vou criar uma nova separação aqui no CSS de projects e about background. E aí aqui dentro eu vou colocar o mesmo código que eu usei lá em cima, só que aí aqui eu vou mudar o nome, né? Projects e about bg. E aqui eu vou mudar a imagem pro projects e about. E aqui eu vou deixar as mesmas coisas. Na verdade, a única coisa que eu vou mudar é isso daqui, ó. Em vez de ser um padding só embaixo, eu vou deixar um padding embaixo e em cima de 96, para ele dar esse espaçamento aqui. Então vamos começar a preencher os conteúdos. Então beleza, a gente já tem aqui o conteúdo e vamos começar a estilizar. Coloquei um ID aqui nessa seção para a gente saber de qual seção a gente está tratando. Já vou criar a separação aqui também. E eu vou copiar aqui esse H2 da seção de skills, porque vai ser basicamente a mesma coisa, né?
que a gente vai colocar. Basicamente não, na verdade é exatamente o mesmo título, né? Seguindo esse padrão aqui. A gente poderia melhorar lá no CSS, mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. E vamos começar a estilizar então os cards. Não, na verdade antes dos cards eu vou estilizar aqui os títulos, do mesmo jeito que a gente fez na sessão passada. Então aqui vai ser a fonte JetBrains Mono, a grossura é Extra Bold e o tamanho 20, com a cor secundária, né? Então aqui eu vou copiar, porque eu só vou mudar algumas coisas, né? Que eu vou colocar o H3, a fonte vai ser a mesma, o peso da fonte também, só vou mudar aqui o tamanho e essas duas propriedades aqui pode tirar. E no lugar eu vou colocar o color, vixe, que é a cor secundária. Beleza, ele já pegou aqui para os dois. O parágrafo também vai ser a mesma coisa, só que a mesma coisa no caso para os dois lados, né? Só que a fonte vai ser a Roboto, grossura média e tamanho 16. Eu vou copiar aqui também, para a gente só mudar as informações. Aqui vai ser o parágrafo, aqui vai ser Roboto. Fonte alternativa aqui eu vou colocar uma sans serifa, a grossura de 20, o tamanho não precisa, porque 16 é o padrão, e a cor vai ser branca, né? E aqui tanto na parte aqui do primeiro projeto quanto aqui no segundo, eu vou colocar uma classe de Project Technologies para a gente conseguir estilizar ele aqui. E o que eu quero estilizar por enquanto vai ser o parágrafo que está dentro dele, que eu vou colocar Roboto, só que na grossura regular e tamanho 14. Então eu vou copiar aqui. Vai ser a Roboto. O regular é 400. Eu vou deixar, porque eu não sei. Não, na verdade, como o padrão já é o normal, que é 400, então eu já vou tirar. Ah, ele não puxou porque essa propriedade está aplicando essa daqui também. Então aqui eu vou ter que colocar assim, que o peso da fonte vai ser 400, que é o normal. Aí o tamanho da fonte vai ser de 14. A cor continua sendo branca, só que aí a gente vai ter que colocar uma cor de fundo, que no caso vai ser a Primary Color. E também um padding aqui de 4 em cima e embaixo, 8 nas laterais. E um Border Radius de 8 também. Na verdade a gente vai ter que pegar aqui, ó. Antes disso, eu vou colocar o Display Flex e o Justify Content Space Between. Ele funcionou por enquanto, mas é que o card ele ainda está muito grande, né? A gente vai ter que limitar esse conteúdo aqui ainda. Mas por enquanto, vou continuar aqui estilizando dentro dos cards. Aqui eu vou chamar de Projects Links. Acho que faz sentido, porque são os links de acesso, né, para fora desse repositório, para fora do site, no caso, que manda para o repositório, isso que eu quis dizer, e pro site do projeto, né. Então aqui ele vai ser bem parecido, também usa Roboto, a grossura média, só que o tamanho é 14. Mas antes eu vou estilizar direto aqui a div que envolve, vou colocar um flex e um align items center, um gap, vamos ver, de 12. E agora sim, estilizando o parágrafo, eu vou copiar, pode ser desse daqui, vai ser o Roboto, só que a grossura é 500 e o tamanho da fonte é 14 mesmo. Ah tá, aqui não deu certo porque eu coloquei aqui a estilização do flex direto na div, só que dentro da div só tem um item, né? E o que tem dois é aqui dentro do A. Então aqui eu vou colocar projects links A, e aí agora sim ele ficou aqui um do lado do outro. Eu vou colocar um gap para cima também aqui de 12. Na verdade eu vou fazer melhor. Eu vou tirar
essa div daqui e eu vou deixar só os dois links aqui dentro. Então vai ser uma div projects links grandona, né, que ela acaba aqui, e dentro dela vai ter esses dois links. Eu acho que assim vai funcionar melhor. Por enquanto aqui ainda não mudou basicamente nada, né? Mas agora nessa div aqui mesmo, eu posso dar também uma estilização para ela, que ela também vai ter o display flex, só que o flex direction vai ser column, para ele manter na vertical, e o gap, deixa eu ver quanto que é aqui, de 12. E aí eu vou colocar essas partes aqui lá para dentro, né? Dentro aqui do Projects Links. Aqui na verdade eu não preciso colocar essa parte, porque como ele já está alinhado aqui dentro dessa classe, então eu posso só colocar o elemento que eu vou querer estilizar em si. E beleza, já pegou aqui também a estilização. E aqui basicamente é isso. Agora a gente pode tratar aqui dos cards. Na verdade, antes do H3 vai ter uma imagem, né? Eu tinha esquecido disso. Então aqui, antes dos dois H3, eu vou colocar uma imagem. Bem esquisitão, mas a gente ainda vai organizar isso. E aqui também nessa div ficou faltando um flex para ele colocar os projetos aqui um do lado do outro. Beleza. Aí agora eu vou pegar aqui o tamanho dessa imagem, que ela tem 280 de largura por 148 de altura. A altura não vai fazer muita diferença. O importante aqui é a largura desse container, porque aí a gente vai limitar lá no CSS. Vou pegar aqui a classe dos cards, vou colocar ele lá em cima, já que tudo isso daqui está dentro dos cards, né? Então já vou até colocar ele aqui dentro mesmo. Aliás, menos o H2, né? O H2 ele não faz parte do card, só da seção. Então, o card em si, ele vai ter uma largura fixa de 280 pixels, esqueci do ponto. O background color vai ser a dark gray e ele vai ter uma borda light gray. E ele também vai ter um border radius que eu vou dar uma olhada aqui no inspecionar para ver qual que vai ser o tamanho certinho que vai dar para colocar. Porque não sei se vocês vão, bom, eu vou dar um zoom aqui na verdade, ó. A própria imagem, ela já tem uma curvatura. Então eu vou ver aqui qual que quantidade de pixel que eu tenho que colocar para dar a grossura certa, para dar a curvatura certa ali da imagem. Então eu vou colocar 8 pixels por enquanto, colocando no lugar errado aqui. Então border radius, vou colocar 8 pixels e aí eu vou aumentar para ver até quando fica bom. Ó, o de 12 encaixa certinho ali aqui no canto da imagem. Então, beleza. Aqui eu vou colocar um border radius de 12 pixels também, que ele já encaixa aqui nas imagens. E nessas imagens eu vou dar uma largura um pouco menor para ela, na verdade um pixel a menos. Na verdade eu não vou chamar de IMG, né? Porque senão ele vai estilizar os ícones aqui também. Eu vou dar uma classe diferente aqui para ela. Eu vou tirar esse out, porque eu não vou usar ele agora. E eu vou chamar de Project Image. Project IMG, melhor ainda. Então ele vai ter uma largura de 279 pixels. Na verdade vai ter que ser menos ainda, porque aqui ó, ele está passando da borda. Então aqui no inspecionar eu vejo e 278 ele já fica certinho. Então vou colocar aqui 278 e beleza. Agora ele ficou alinhado. Na verdade eu acho que eu posso até colocar mais um border radius aqui, vou colocar 13. Que aí ele fechou melhor aqui a curvatura. Esse container aqui, eu vou colocar uma classe diferente nele também, vou chamar de Projects Content, pode ser.
Porque como ele está usando flex, eu vou colocar algumas propriedades nele aqui um pouco diferente. Então, depois do H2, já vou aproveitar para colocar tudo isso daqui dentro dele também, manter o padrão ali do alinhamento. E aqui nele eu vou colocar um align items flex start para deixar os dois cards aqui na mesma altura. Na verdade, eu vou colocar aqui o align items stretch para eles manter a mesma altura. Esse card aqui ele era um pouco menor, né? Mas aí ele dá uma esticada para cima para ter o mesmo tamanho aqui do card da esquerda. E eu vou colocar um Justify Content Center com um gap, vamos ver lá no layout, de 24 pixels. Para ele ficar centralizado aqui na tela e ter esse espaçamento aqui no meio. E por fim, antes dessa imagem aqui, eu vou ter que colocar todo esse conteúdo dentro de uma div, porque aqui o esquema é o seguinte, eu vou colocar um padding para ele só aqui dentro. Se eu der um padding no card, ele vai distanciar aqui a imagem também. Eu não quero isso, só quero um padding aqui no conteúdo. Aqui na verdade eu vou chamar de projects items, vou mudar aqui, e o content eu vou colocar nessa div aqui que a gente acabou de criar. Aí aqui eu coloco o content. Então é dentro do card e depois da imagem. Opa. Então eu também vou colocar esses itens aqui dentro. E aí aqui eu vou dar um padding de 12 em todas as laterais. E aí beleza, ele já teve aqui o espaçamento de acordo lá com o Figma. Agora a gente precisa de espaçamento entre os itens daqui de dentro. Então, o H3 ele vai ter um margin bottom de 24 pixels. Já vou colocar aqui para colocar nos dois. Então, 24 pixels. Na verdade, eu vou fazer melhor ainda. Eu vou pegar esse Projects Content, porque eu estava vendo ali no Figma que todos os espaçamentos daqui até aqui e daqui até aqui é tudo 24. Então, aqui eu vou colocar um display flex, o flex direction vai ser a coluna, e aí eu coloco um gap de 24, que ele já vai dar o mesmo espaçamento aqui para todos. E aqui, nesse projeto TechTaste, eu não vou querer que as tecnologias fiquem uma do lado da outra aqui, né? Aliás, uma para um lado e uma para o outro. Então aqui eu vou colocar uma classe qualquer, eu vou chamar de TechTaste, só para a gente diferenciar aqui no CSS. Então, aqui embaixo de Projects Technologies, eu vou colocar aqui o TechTaste e o Justify Content Space Between não vai ter. Esse daqui eu vou deixar ele Flex Start, que é o padrão. E aqui eu vou colocar um gap de 16 pixels, acho. Não, 16 foi muito. Vou colocar 14. Acho que 14 está bem próximo aqui do espaçamento do DigiPro. Então, bom, essa sessão é isso. Na verdade, só faltou colocar os links aqui, né, nos botões, mas mais para o final do projeto eu faço isso. E aqui na próxima sessão, a gente também vai ter um H2, depois a gente vai ter mais uma div para separar o conteúdo da esquerda e o conteúdo aqui da direita. Então, vamos fazer aqui por partes, que vai ser o H2, aí depois a gente vai ter uma div, aí aqui na esquerda, essa div aqui de fora é só para separar o conteúdo do H2, né, para englobar essa parte aqui mais de baixo. E a gente vai ter outra div para os textos e os dois botões aqui de baixo, e uma outra div que vai pegar essa parte ali. Então, essa div ela vai ter 4 parágrafos, e aqui embaixo vai ter mais uma div com
dois links e dentro deles vai ter uma imagem e um parágrafo. E aqui na parte da direita, a gente vai ter uma outra div. Então, deixa eu esconder essa daqui. Então, aqui a gente vai ter uma outra div. Um, dois, três, quatro, cinco, seis divs dentro dela. Então, aqui vão ser seis divs dentro. E dentro de cada div, a gente vai ter uma imagem e um parágrafo também. Uma imagem e um parágrafo. E aí, lá no final, depois da última div, eu vou colocar um span, que vai ser essa linha aqui no meio, né, que passa pelo meio das bolinhas. E depois a gente vai ter mais uma imagem, que vai ser aquele ícone aqui de setinha. Então eu vou preencher aqui com os conteúdos. Então é isso. Agora a gente vai colocar as classes. Então essa seção aqui eu vou dar um ID de About Section e ela também já vai ter uma classe Container. Essa div aqui que vai englobar os dois conteúdos vai ter uma classe Flex. Essa div é só para separar o da direita e da esquerda. E essa div daqui de baixo também vai ter um Flex, para deixar um botão do lado do outro. Então eu vou copiar. Bom, primeiro deixa eu pegar aqui o ID. Já vou criar aqui a separação. O H2 vai ser a mesma coisa, então eu já coloquei ele aqui. E os textos vão ser todos iguais. Roboto, grossura média e tamanho 16. Então eu vou colocar ele direto aqui por enquanto. E provavelmente mais para frente a gente vai ter que adicionar mais alguma outra classe. E aí eu coloco ele lá para dentro. Mas por enquanto, vou deixar ele aqui fora mesmo. Essa div aqui que engloba todos os textos, eu vou dar um display flex para ela também. E eu vou chamar ela aqui de about text. Eu já vou colocar ela aqui em cima. Já vou colocar o P lá para dentro. E aqui o flex direction vai ser o column e o gap de 24 pixels. E aqui também o align items tem que ser o flex start. E agora estilizando aqui os links, eu vou chamar essa seção justamente de About Links e ela ficou dentro aqui do About Text, então eu vou colocar ela aqui embaixo. Bom, aqui também, cada link, ele também vai ser flex, né, para deixar a imagem e o texto um do lado do outro. Então, por enquanto, na seção de fora, eu só vou dar um gap de 24. E agora, estilizando os links que estão dentro dele, eu vou colocar um gap de 12 pixels. E também, dentro de cada link, ele tem um parágrafo também, né? Que é o roboto médio 16, que é a mesma coisa daqui de cima, né? Na verdade, eu não vou nem colocar isso daqui, porque ele já está aplicando aqui em cima. Aqui a única coisa que eu vou mudar vai ser a cor da fonte, que vai ser a Primary Color. Beleza, então desse lado não tem muito mais o que fazer. Agora aqui na parte da direita, eu vou ver ó, que ele está com padding, com gap de 72. Então essa seção aqui eu vou chamar de About Content, que ele está embaixo do H2. E aí vou colocar tudo lá dentro. Então o About Content ele está com um gap de 72 pixels, que é para dar esse espaçamento aqui. Aqui dentro de cada div dessa,
eu vou colocar o display flex para a imagem e o texto ficar um do lado do outro, desse jeito. Ele também já puxou o Align Item Center, né? Ah, e inclusive eu já vi um negócio que faltou fazer aqui, que foi colocar um padding, um margem top de 96 pixels da seção de cima, para ter esse espaçamento. Bom, a div que engloba tudo aqui, ela também vai ter um flex, porque eu pretendo colocar um gap entre cada div dessa daqui, e eu vou chamar de About Details. Tudo que for só um frufruzinho, assim, para dar um a mais no design, eu gosto de chamar de detalhes, né? Como se fossem alguns detalhes. Então, ele está dentro do content. Então, depois de tudo isso daqui, eu vou colocar ele aqui dentro. E como eu dei o display flex, ele ficou assim. Então, eu já vou voltar o flex direction para column. Lá no Figma, ele está com gap de 24 pixels. E eu também já vou aproveitar para colocar nele aqui um position relative, porque a gente vai usar o absolute tanto naquele span, que vai ser essa linha aqui, quanto no ícone aqui. Então, dentro aqui do About Details, eu vou estilizar aqui a div para colocar um gap também de 16 pixels, que é aqui do texto para imagem, né? E aí aqui dentro da div também, eu já vou aproveitar para estilizar o parágrafo. Vou copiar daqui de cima, vou copiar essas propriedades aqui, porque a gente vai usar, acho que é a mesma coisa. Vai ser JetBrains Mono, só que aqui não vai ser Bolder, aqui vai ser Bold, e o font size é de 24 pixels. E aqui a cor da fonte vai ser a Secondary Color. Beleza, já está bem parecido aqui. Agora, o span, eu vou chamar ele de About Line, um nome bem esquisito, mas vai servir. E ele não está dentro dessa div, então eu vou colocar ele aqui fora. Ele vai ter um position absolute. Por enquanto eu vou colocar um top e um left 0. O display tem que ser block para ele poder aparecer. A largura eu vou colocar 1 pixel e a altura, não sei, eu vou colocar 200 por enquanto. Vamos ver como que vai ficar. E a cor de fundo dele vai ser a light gray. Ele apareceu aqui, ficou muito pequeno, então eu vou fazer aquele esquema. Eu vou procurar aqui a, a div que está englobando tudo ali. E ele está com 362 pixels de altura. Eu vou colocar 350. Eu acho que até que ficou muito grande. Porque eu sei que cada bolinha dessa daqui tem 25 por 25. Então, ao invés de colocar o top 0, eu vou colocar o top 25 pixels para ele começar aqui no meio da bolinha. E como a bolinha tem 25 pixels de largura, como eu quero centralizar essa linha, eu vou colocar 12 pixels e meio para a esquerda, que aí a linha vai ficar bem no meio aqui. E antes também, na verdade, pode ser direto na div, não vai fazer muita diferença. Eu vou colocar um z-index de 10 para a bolinha passar em cima da linha. Eu vou tentar dar um zoom para mostrar para vocês. Agora aqui está certo, a bolinha está passando em cima da linha. Antes de ter esse z-index aqui, a linha passava em cima da imagem. E não é isso que eu quero. Aqui no Figma, se a gente for ver, né, a bolinha passa por cima. Na verdade, se vocês repararem aqui, ó, a linha tá até passando um pouco para cima aqui da bolinha. Isso porque, como esse texto aqui tá com um font size de 24, ele ficou muito grande. Então, ao invés aqui do top 25, eu vou colocar top 27, que aí sim a linha começa bem no finalzinho aqui da bolinha. Na verdade aqui eu vou colocar 300 pixels, que aí ele vai ter a mesma quantidade de linha aqui que tinha entre uma imagem e a outra. Ah, vocês não estão conseguindo ver. Agora que eu vou reparar que não estava dando para ver ali o final. Então por fim ficou faltando só alinhar
o ícone aqui com a linha. Eu vou colocar uma classe personalizada nela. Pode ser About Arrow. Bem nada a ver também, mas é só para a gente poder estilizar aqui. Então nela, eu também vou colocar um Position Absolute. E eu já vou testar aqui um bottom 0 e o left 12.5 pixels. Vamos ver se ele funciona. Na verdade, eu vou ter que dar um left negativo aqui, porque o 0 ele já está ficando para dentro da imagem. Estava fazendo alguns testes ali com o inspecionar. Então o bottom ele ficou menos 32 pixels e o left ficou menos 3 pixels. Bom, então é isso. As duas seções ficou assim. Como eu tinha dito, né? Aqui a gente está seguindo o esquema Parallax, então a imagem de fundo ela continua estática e aqui só muda o conteúdo. E na parte de baixo também, a imagem ela fica estática e só o conteúdo vai subindo. E no próximo vídeo a gente já, eu acredito pelo menos que a gente já vai finalizar, ou talvez eu divido essa parte aqui em dois, porque estilizar o formulário vai dar um trabalhinho bem legal. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenha dado para entender bem o que eu pensei ali na hora de estilizar e nos vemos no próximo vídeo. Falou!